Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar a última parte da nossa apostila. Preste atenção nos momentos aí, preste atenção ao tempo, que nós já estamos concluindo o mês de novembro, então é importante que vocês mantenham o foco e que vocês concluam as apostilas. Vamos às últimas 9 questões, que são os recursos expressivos presentes no poema que nós lemos. Os fragmentos do poema lido. 1. Observe nos trechos destacados nestes versos o uso da personificação, figura de linguagem presente nas cenas lidas. Fragmento 1. Vivendo na mesma serra magra e ossuda em que eu vivia. Fragmento 2. Que podia ele plantar na pedra a vara? Nos magros lábios de areia, irmão das almas, dos intervalos das pedras, plantava palha. Letra A. Que imagem da natureza o uso dessas personificações cria na caracterização do espaço em que se movem os personagens nessas cenas? Qual é a imagem da natureza? Qual é a característica da natureza que o uso dessas personificações em destaque, no fragmento acima, criam na cena? Que função tem essa caracterização do espaço para o leitor compreender as cenas? Qual é a função de uma caracterização do espaço feita dessa forma para ajudar o leitor a compreender a cena? Fica mais fácil de compreender como é que isso se dá. Tentem descobrir. 2. Releia estes versos. Este foi morto de bala, irmão das almas. Mais garantido é de bala, mais longe vara. E quem foi que o emboscou, irmãos das almas? Quem contra ele soltou essa ave bala? Olha, a ave bala já é uma expressão que, que está aí meio para a gente tentar compreender qual o seu significado. Observe que aqui do lado tem o significado de personificação que nós lemos na questão anterior. Letra A. Com a expressão ave bala, o poeta cria uma metáfora. A metáfora nós já estudamos bastante, que é aquela espécie de comparação, como se você comparasse uma coisa com a outra, só que não tem o como. Como você entende essa expressão no contexto do poema? Como você compreende a expressão ave bala no contexto do poema? Tento explicar o significado de ave bala para você nesse fragmento que você leu. B. Agora observe a aliteração construída pelo poeta. A aliteração é a repetição de consoantes, quando você repete a mesma consoante várias vezes. E esse foi morrida essa morte, irmãos das almas. Essa morte foi morrida ou foi matada? Observa que o M, o R, se repete várias vezes, né? Morrida, morte, morte, morrida, matada. A pergunta é, que efeito essa aliteração cria na leitura do poema? Que efeito a aliteração, a repetição das consoantes, cria no poema? Tentem descobrir e coloquem uma resposta. 3. A força dramática dos versos lidos e do poema como um todo está na criação de efeitos poéticos por meio do emprego de várias figuras de linguagem. Nós vimos algumas figuras de linguagem já. Analise estas outras presentes no poema. Letra A. No título Morte e Vida Severina, temos uma figura de linguagem. Identifique-a e explique de que maneira ela aparece no título. Nós já estudamos várias figuras de linguagem em anos anteriores, até nesse ano mesmo. Então vocês vão tentar descobrir. Vai ser uma dessas que a gente já viu. É metáfora, personificação ou a antítese que nós não vimos agora, mas nós vimos em anos anteriores. Então pesquisem na internet metáfora, antítese, personificação, que já está explicada na pergunta anterior, em perguntas anteriores, a aliteração, a metonímia. Então, pensem numa dessas, que vai ser uma dessas 5 aí, tentem explicar. Ok? Qual é a figura de linguagem utilizada? Tentem se lembrar dos estudos anteriores. Se a ordem natural na vida é primeiro viver e depois morrer, como se explica o título do poema ter essa ordem inversa? Primeiro a morte
depois a vida. Porque ao invés de falar vida e morte, o título traz morte e vida. Analisem o conteúdo das cenas que vocês leram, as duas primeiras cenas lá do texto e a última cena que vocês leram em uma das perguntas. Observem essas 3 cenas que foram lidas e tentem responder por que primeiro ele coloca morte e depois ele coloca vida, se o natural seria primeiro viver e depois morrer. C. Releia os versos a seguir e responda. Qual é a figura de linguagem presente neles? Explique sua resposta. Partamos enquanto é noite, irmão das almas, que é melhor lençol dos mortos, noite fechada. Que tipo de linguagem tem aqui quando ele fala, por exemplo, é o melhor lençol dos mortos, noite fechada? Quer dizer, a noite fechada é o melhor lençol dos mortos. Lençol todo mundo sabe o que é. Que figura de linguagem aparece aqui? Antítese, metonímia, metáfora, personificação. Qual é a figura de linguagem? Escolha e explique. A escolha correta, obviamente, e explique por que você acha que é essa figura de linguagem. 4. Leia o box a seguir. Depois responda as perguntas. Aí vem falar da metonímia, que a metonímia é a figura de linguagem que consiste em substituir uma palavra por outra que tenha proximidade com ela. Por exemplo, o nome do todo pela parte. Teto em vez de casa. Eu não tenho um teto para morar ou eu tenho um teto para morar. Ao invés de você falar que tem uma casa, você fala que tem um teto. O instrumento pela pessoa. Máquinas em vez de pessoas. Quer dizer, a máquina de costura está trabalhando a todo vapor. Você não está falando que a costureira, o costureiro está trabalhando a todo vapor, e sim a máquina. Então são essas substituições que vocês vão observar depois ali outros exemplos. Letra A. No título, o poeta usa a palavra severina como adjetivo, como qualidade. O severino está qualificando alguém, alguma coisa. Pelo contexto, o que se pode entender por uma vida severina e por uma morte severina? Qual é a compreensão que você tem sobre isso? O que significa morte severina e vida severina? Pelo contexto do poema, tente explicar. Letra B. Em sua opinião, o nome Severino, agora é o nome próprio, letra maiúscula, com que o personagem se apresenta, pode ser considerado uma metonímia? Explique sua resposta. Sim, não, sim ou não e por quê? Porque você acha que sim ou porque você acha que não, ok? 5. Releia este fragmento em que uma metonímia é empregada. E agora o que passará, irmãos das almas? O que é que acontecerá contra a espingarda? Contra a espingarda. A espingarda vai presa, não vai? Letra A. Identifique-a e analise o sentido que cria nesses versos. Qual é a metonímia que aparece aqui? E agora o que passará, irmãos das almas? O que é que acontecerá contra a espingarda? Qual é a metonímia e qual o sentido que ela traz para o poema? B. Se em vez dessa metonímia o poeta empregasse palavras denotativas, aquelas que são usadas no sentido literal, no sentido real, aquele significado que está lá no dicionário, o que acontecerá contra o assassino? O efeito seria o mesmo? Explique sua resposta. Se ao invés de falar o que acontecerá contra a espingarda, ele tivesse usado o que acontecerá contra o assassino, seria o mesmo efeito? A linguagem seria a mesma? Explique. 6. No caderno anote as afirmações. É mais de uma, já vou falar. As afirmações que mais bem explicam as características da linguagem empregada no poema. Essa linguagem do poema é simples? É coloquial? É comum no dia a dia? Coloquial é a nossa fala diária, né? É uma linguagem comum no dia a dia? Sim ou não? Você usa no dia a dia esse tipo de linguagem? B. Ela é acessível e rica em imagens poéticas? Quer dizer, você consegue compreender, você consegue ter acesso a ela? E por outro lado, ela é rica em imagens poéticas, em figuras de linguagem,
em construções diferentes da linguagem? C. Construída por meio de recursos rítmicos. Há vários recursos que dão ritmo ao poema, nessa poesia aí, nesse poema. Rebuscada com figuras de difícil compreensão. Rebuscada é aquela linguagem muito complicada e as figuras você não consegue compreender. Observe ali as perguntas sobre as figuras de linguagem e veja se elas são muito complicadas para compreender ou não. Ok? Preste atenção e escolham as respostas corretas. 7. Agora observe a presença das rimas nestes versos. Somos muito severinos, iguais em tudo e na sina, a de abrandar estas pedras, suando-se muito em cima, a de tentar despertar, terra sempre mais extinta, a de querer arrancar algum roçado da cinza. Quais são as palavras que rimam entre si? Tipo, lua, rua. Quais são as palavras que estão rimando, que têm sons parecidos? Letra B. Ensina, cima, extinta, cinza. Repete-se a vogal I. De que forma essa repetição contribui para a sonoridade do poema? A repetição I contribui para quê? Nessa parte sonora do som do poema. Releia e observe as expressões destacadas. Morremos de morte igual, mesmo a morte severina, que é a morte que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia, de fraqueza e de doença. Que efeito a repetição dessas expressões semelhantes entre si causa no poema? Anote as afirmações mais adequadas para responder a essa pergunta. Há mais de uma informação adequada. A repetição dessas palavras semelhantes, você acha que essa repetição serve para quê? Ela marca o ritmo e cria sonoridade? Você tem um ritmo bacana no poema e traz uma sonoridade legal também. Letra B. Informa o leitor que emboscada, fraqueza e fome são comuns na vida do retirante. É essa também ou não? Intensifica e amplia o sentido dos versos. O significado dos versos é ampliado por essas palavras semelhantes entre si que ele vai utilizando no poema. D. Enfatiza o termo ou expressões repetidas, quer dizer, ela dá destaque para esses termos ou expressões repetidas. Assinalem as respostas corretas. 9. Considerando o uso do travessão no trecho lido e dos recursos que separam cada cena, responda: a quem se destina o poema? Observem que existem travessões indicando as falas das personagens, mas também no início de cada cena você tem as letras maiúsculas, que é como se fosse um resumo do que acontece naquela cena. Considerando os travessões que aparecem nas falas das personagens, considerando essas expressões, essas palavras, essas explicações em letras maiúsculas, você acredita que esse poema é destinado para quem? Lembre que é um poema dramático, um poema para ser encenado, então tentem descobrir. Ele se destina a quais tipos de pessoas? A quem se destina esse poema? É isso. Espero que todos vocês tenham conseguido fazer as atividades no ritmo que eu propus aqui, essas 3 partes em que as atividades foram divididas. Espero que vocês não tenham deixado tudo para essa última semana, deixar acumular atividades. No mais, boa sorte, bom estudo a todos. Tomem muito cuidado, cuidem-se. A pandemia não acabou ainda, embora muitas pessoas acreditem que ela já tenha se extinguido. Tomem muito cuidado, não levem o vírus para casa, não levem o vírus para os pais de vocês. Bom dia a todos, boa sorte.